Olá pessoal, esse é o nosso curso de raciocínio lógico para o curso técnico em programação de software. Aqui quem vos fala é o professor Jimmy Peterson, que irá ministrar a disciplina mencionada. Gostaria de deixar uma mensagem para vocês, que diz o seguinte: nenhum obstáculo será grande se sua vontade de vencer for maior. Então vejamos, como a gente vai tratar de raciocínio lógico, a gente vai entender a ideia de raciocínio e a ideia de lógica. O raciocínio é uma operação lógica de dedução ou procedimento mental. Já a lógica é o estudo filosófico do raciocínio válido. Ora, então eu posso entender o seguinte: o conceito de Halber diz o seguinte: pensar e argumentar logicamente é indispensável para dar sentido ao pensamento. Ok. Outra coisa importante que nós podemos analisar é que o aprendizado da lógica auxilia os estudantes no raciocínio, na compreensão de conceitos básicos, na verificação formal de programas e melhor os prepara para o entendimento do conteúdo de tópicos mais avançados. Então, a aprendizagem lógica faz com que o pensamento proceda corretamente a fim de chegar a conhecimentos verdadeiros. Outra coisa relacionada à lógica é de que, da mesma forma que na leitura ou escrita, o raciocínio lógico na resolução de problemas matemáticos é um fator de extrema importância. É fundamental que os alunos compreendam e raciocinem sobre o que está sendo proposto e não somente decorar e aplicar fórmulas. O estudo do raciocínio lógico ele vai envolver a lógica clássica e a não clássica, onde nós iremos avaliar proposições, uso de tabelas, verdades, sequências, teoria dos conjuntos, frações, razões e proporções, percentagem, correlações, probabilidades, princípio de contagem, arranjo e combinações. Okay? Uma coisa interessante, pessoal, é analisar a sequência, o algoritmo que eu tenho para o raciocínio lógico matemático. Então eu tenho a ideia da abstração, a ideia da compreensão, a ideia de números e relações, a argumentação e da expressão. Dentro da abstração, é muito interessante você ver que a gente vai observar os aspectos que estão contidos em um todo. Quais são os aspectos que estão contidos no todo? E aí a gente vai pegar e analisar separadamente as particularidades desse todo. Por exemplo, às vezes a gente pode utilizar um diagrama de Venn, ou então um diagrama convencional, para entender uma frase. Por exemplo, quando eu digo o seguinte, olha, todo, isso aqui é o todo homem é mortal. Então eu analiso aqui, ó, todo homem é mortal. Mas você pode entender também o seguinte, que existem mortais que não são homens. Por exemplo, os animais irracionais, né? Eles são mortais e não são homens. Mas eu posso deduzir pela frase que todo, e pelo argumento dado, ou seja, pela estrutura também que foi montada com relação ao diagrama, de que todo homem é mortal. E aí eu posso, dentro do todo, particularizar agora o estudo desse homem, que é mortal. Tá bom? Então isso aqui seria uma aplicação da ideia da abstração. Outra coisa interessante no raciocínio lógico e a aplicação junto à ideia de desenvolvimento de software é a ideia do algoritmo. O que é algoritmo? O algoritmo é uma sequência finita de instruções que são bem definidas e que não tem ambiguidade. Eu posso entender, por exemplo, nesse algoritmo aqui, onde eu tenho umas variáveis aqui, 4 variáveis, e aí eu calculo a média pautado nessas pontuações, onde eu tenho um procedimento de entrada, que seria a leitura dessas 4 pontuações obtidas, logo a seguir o recebimento dessas, né, através da variável aqui média, vai receber dessas outras variáveis aqui, vai receber os valores e vai acumular e vai dar uma saída final, que seria a média, caracterizando o processamento lógico de entrada, processamento em si e a saída, tá bom? Então isso aqui seria uma aplicação de uma lógica. Continuando. Dentro da análise lógica, a gente tem dois princípios, duas leis básicas. O princípio da não contradição, onde diz que a proposição de uma sentença não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, senão você cai em contradição. Ou uma coisa é verdadeira ou é falsa, ela não pode ser as duas ao mesmo tempo. E existe também o princípio do terceiro excluído, que se eu dou uma proposição em uma sentença, não existe a possibilidade de um terceiro valor. Ou é só um, ou é só o outro. Tá? São duas opções.
justamente para dar a ideia de verdadeiro ou falso. Outra coisa importante dentro do conceito de raciocínio lógico, isso é do estudo, em concurso que você verifica em várias áreas, é a ideia das tabelas verdades. Aqui nós vamos trabalhar dentro dessas tabelas verdades com os dois conectivos, o e o ou seja, a conjunção e a disjunção. Mas para construir a tabela é interessante você entender o seguinte, que você pode, de acordo com a quantidade de proposições, você pode determinar o número de linhas da tabela. Então 2 elevado a n, o n corresponde ao número de proposições. Então, se eu tenho 2 proposições, fica 2 elevado a 2, resultando 4 linhas de uma tabela. Se tiver 3 proposições, 2 elevado a 3, eu teria 8 linhas. Dentro da lógica estruturada, uma curiosidade é a questão do Java, que, como eu falei para vocês, conhecendo a ideia de tabela verdade e associando a conectivo, nós vamos ter um resultado, uma avaliação final de acordo com a necessidade do problema. Então, por exemplo, aqui uma curiosidade, o i lógico, lá o i lógico é o n, ele vai ser representado pelo i comercial, e o ou lógico, o or, vai ser representado por 2 barras do pipeline. Então você tem também a análise estruturada e você tem o uso e aplicação das tabelas, né, de acordo com o conectivo. No caso aqui o conectivo i e o ou. Vamos analisar aqui o conectivo i, também chamado de conjunção. Você nota que tem um V aqui invertido, né, de cabeça para baixo, melhor dizendo, ou seja, a posição dele está aqui. Então o que acontece? Vamos supor essa tabela aqui, eu tenho 2 proposições na primeira, verdadeira, 2 falsas. Uma verdadeira, alternada aqui, então 2 verdadeiras, 2 falsas e alternada, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Eu vou fazer a análise do i. No i, você tem que ter uma coisa verdadeira e outra verdadeira para satisfazer. Então, se uma é falsa, já não satisfaz. Se eu digo o seguinte, olha, só entra nessa sala de aula quem tem 1,80 m e 18 anos. Então, tem que ter um e outro. Então, se falhar um, então, por exemplo, ela tem 1,80 m e tem 18 anos, é verdade que ela vai entrar na sala. Se ela tem 1,80 m, mas não tem 18 anos, e não tem 18 anos, então é falso, ela não entrará na sala. Se ela não tem 1,80 m e tem a questão de 18 anos, mas uma falhou, então é falso. Se ela não tem 1,80 m e não tem a idade de 18 anos, então falhou as duas, consequentemente do falso. No ou, você pode ter um ou outro, ou ambas verdadeiras, só não pode existir ambas falsas. Então, se eu pegar verdade e verdade, vai dar verdade. Se eu pegar verdade e falsidade, mas tem uma verdade, ficou verdade. Eu tenho uma falsidade e uma verdade, verdade. Agora, 2 falsidades, uma falsidade ou outra falsidade, vai dar falsidade. Então, essa aqui seria a tabela da disjunção do ou. Olha esse problema que aconteceu aqui no MTE no ano passado, dia 8 de setembro. Ele nos deu uma tabela, aqui foi uma prova do CESP-NB, e colocou assim: se a proposição S, que é essa aqui que está nessa coluna, a proposição S, for igual a P e Q, né, entre parênteses, então parênteses aqui está dizendo que ela tem prevalência sobre esse ou, e que essa outra proposição também tem prevalência sobre o ou. Então, primeiro você faz a análise do primeiro conjunto, depois do segundo conjunto, e aí você finaliza fazendo o ou. Então você faz primeiro o i da primeira, o ou da segunda, e depois faz o ou para analisar as duas. Então a última coluna da tabela, então ele quer saber a última coluna se vai dar esses valores, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso. Vamos analisar então. Olha, P e Q. Vamos analisar primeiro P e Q. O que acontece? Eu vou comparar P e Q. Então vamos lá, vamos comparar P e Q. Ao comparar P e Q, você lembra que pela tabela que a gente viu agora há pouco, basta com que, né, uma seja falsa para tudo ser falso. Se ambas são verdadeiras, tudo é verdadeiro. Então, por exemplo, verdadeiro e verdadeiro, verdade. Verdadeiro e verdadeiro, verdade. Agora, como as outras são falsas, dentro da tabela do conectivo I, tudo é falso. Então, falso para essa, falso, 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 falso e falso. Agora, analisando o ou, vamos pegar aqui as proporções P e E. Então, você vai analisar o P e o E.
Então, no ou, o que eu tenho? Eu tenho, se duas são falsas, tudo é falso, certo? Vamos ver aqui. Ó, duas falsas, então é falso. Duas falsas, então é falso. Como as outras têm pelo menos uma verdadeira, então tudo vai ser verdade. Eu sei que a gente está fazendo análise da tabela do ou. Agora, finalizando, eu vou pegar o primeiro conjunto com o segundo conjunto e vou utilizar o conectivo ou. No conectivo ou, você lembra que se ambas são falsas, tudo é falso. Então, por exemplo, eu tenho um caso aqui onde tudo é falso. Então é falso. Tudo é falso, então é falso. Como as outras, pelo menos uma é verdadeira, tudo vai ser verdade. Então, você marca aí como verdadeiro. Você nota que já está errada a questão, porque se você observar a questão, tem um verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Na segunda já é falso, né? Então, pelo que a gente fez de análise, observa que você tem uma sequência de verdade e só duas falsidades. Então, você julgaria aquele item como sendo falso, tá bom? Muito bem. Outra aplicação da lógica, do raciocínio lógico, é você organizar e analisar dados através de um diagrama de Venn, onde você consegue compreender o que está acontecendo no problema. Então imagine essa situação aqui, ó, esse problemazinho aqui que foi do Tribunal de Contas da Paraíba. Em uma escola de 200 alunos, tem-se que 120 jogam futebol, 100 jogam basquete e 60 jogam futebol e basquete, ou seja, ambos. Sabendo-se que não existe outra modalidade de esporte nessa escola, é correto afirmar que o número de alunos que não praticam futebol ou basquete é de... Então, resolvendo isso aqui. Então, ó, desenho um diagramazinho de Venn, para poder eu entender, aonde eu tenho alunos que jogam futebol e outros basquete. Ele me diz que futebol são 120 jogando futebol, basquete são 100. Eu consigo entender, então, que do problema, 20 jogam futebol e basquete. Então, ó, 60, melhor dizendo, 60 jogam futebol e basquete. Então, tá aqui, ó. Então, 60 jogam futebol e basquete. Então, para saber quem joga somente futebol, é só pegar 120 menos 60, 60. Para saber quais são os indivíduos que jogam, os alunos que jogam apenas basquete, é só pegar 100 menos 60, 40. Então, observa que se eu somar aqui 60 mais 60 mais 40, eu tenho todo esse conjunto de quem joga só futebol, só basquete e que joga ambos. Como eu quero saber qual a quantidade de alunos não pratica nenhum desses esportes, então está fora desse total aqui. Está fora de 60 mais 60, 120, mais 40, 160. Então se nota que aqui dentro já tem 160. 200 menos 160, só sobra 40 que não estão aqui dentro, que não jogam nem basquete, nem futebol, nem ambos. Então ficaria que não fizeram parte do futebol e do basquete, o que? 200 menos 60, menos 60, menos 40, e resultando aí 40. Então, você marcaria tranquilamente aí os que não praticam um ou outro, seria o resultado de 40, tá bom? Então isso aqui seria, pessoal, a aplicação para que você possa entender, tá certo? Logicamente, os dados que são apresentados no problema. Tá bom? Então, para finalizar a aula de hoje, eu vou deixar um pensamento de Pitágoras que diz o seguinte: a melhor maneira que o homem dispõe para se aperfeiçoar é aproximar-se de Deus. Então, até a próxima aula. Espero que você tenha se empenhado durante a semana para o aprendizado dessa disciplina. Um grande abraço e até a próxima.